Oi, pessoal, boa noite. Entrando agora aqui, atrasada 5 minutos, mas eu estava tentando, quero já começar pedindo desculpas, porque eu estava tentando transmitir pelo Facebook também, porque hoje nós temos uma convidada, né? Então eu queria compartilhar a live com o pessoal do Mães que Educam, mas a gente não conseguiu. E E aí eu estava tentando, mudamos aqui o celular, fizemos o que foi possível, mas não teve jeito. Agora estou esperando a Nayara entrar, pedir a solicitação para eu poder, para a gente começar. Tem que olhar aqui porque se ela entra eu não vejo. Hoje a nossa live é como fazer o desmame gentil. Temos uma convidada aqui super especial, a Nayara do Manual dos Bebês. Mas eu não tô vendo ela aqui ainda. Deixa eu ver. Entrou. Oi. Aqui, ó. Vamos ver. Vou ver se tá certo, né? Oi, Nayara. Boa noite. Tudo bem? Eu entrei atrasada, Nayara, porque a gente estava tentando aqui de todo jeito transmitir pelo Facebook. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Oi, ficou melhor? Ficou. Agora eu tô te ouvindo. Ah, Boa noite. deixa eu Seja muito desembolar aqui. bem-vinda. Obrigada. Bom, Então não vai dar para transmitir pelo Facebook? não vai dar. A gente tentou, estava até agora. Antes deu certo. A gente testou mais cedo, mas agora, na hora da live, faltando uns 10 minutinhos, a gente foi entrar de novo e não estava dando certo aí. Trocamos o Ai, celular, que mas pena. enfim. E o pior é que o pessoal do Facebook vai ficar esperando, né? Porque depois eu vejo como é que eu faço. Bom, E o pior é que parece que o Instagram não tá deixando salvar mais, né? quando tem convidado, não salva. Complica. Bom, mas depois a gente vê. Vamos lá. Vamos pensar, né? É. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Estou vendo todo mundo entrando. Daniela, Josileia, Márcia, Cláudia, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Cristina Cansado, eu sou a fundadora aqui do portal Mães que Educam, sou professora, sou pedagoga, tenho 3 filhos e sou curadora do Clubinho da História também. E hoje eu resolvi convidar a Nayara, do Manual dos Bebês, porque o assunto que ela vai tratar aqui, além de ser urgente, ser super importante, tem vindo muitas mensagens de mães pedindo, querendo que esse assunto seja colocado na pauta das lives. Então, claro, eu convidei uma especialista. Nayara é terapeuta ocupacional, ela é especialista em aleitamento materno, com uma larga experiência em hospitais, em atendimento domiciliar também, em consultório. Agora no isolamento, né, Nayara? Você tem feito um trabalho muito lindo de atendimento às mães que estão passando pelo processo de aleitamento nessa loucura toda que a gente está vivendo. Mas eu vou deixar a Nayara se apresentar. Fique à vontade, Nayara. Obrigada. Você já falou muito bem, né? Acho que nem eu teria me apresentado tão bem. Boa contadora de histórias que é. Bom, eu sou a Nayara Rodrigues, eu sou a fundadora lá do Manual dos Bebês. Como a Cristina já falou, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em neonatologia e consultora de amamentação. E o tema que ela me pediu para vir falar aqui hoje é sobre o desmame gentil, que é um assunto até um pouco polêmico, né? Porque tem muita gente que não gosta de tratar desse assunto por interpretar que é talvez uma maldade com a criança.
Então, a gente veio desmistificar um pouco isso, conversar um pouco sobre isso, porque, igual você falou, é uma demanda que chega muito, né? É verdade. E é uma questão real, é um sofrimento para as mães, inclusive. Então, a gente precisa, assim, conversar, desmistificar e não só deixar passar e esperar que as coisas se ajeitem sozinhas, né? Verdade. Nayara, antes da gente começar, eu queria abrir um parênteses aqui para agradecer todas as mães que estão postando comentários lá nas nossas postagens. Os comentários estão muito lindos, muito emocionantes. Eu fico lendo e fico emocionada. A gente, todas as postagens, dicas de filmes, quando a gente perguntou sobre a amamentação, então vieram depoimentos muito reais, muito humanos, e isso traz uma conexão muito grande. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu li lá. Essa semana, a semana que passou, os depoimentos estão muito lindos. Então, muito obrigada a todas que estão colocando lá os depoimentos. E a Fabi Furtado, ela fez um comentário lá sobre a amamentação e falou que hoje, exatamente hoje, o filho dela de 2 anos está Fazendo aniversário. hoje, né? Completando 2 anos. Então, quero dar parabéns para ele. Não sei se a Fabi está aqui. Se tiver, Fabi, um beijo para você. Obrigada pelo seu comentário lá. E parabéns para o seu filho. E ela está programando o desmame. Então, a live ela vai ao encontro de muitas demandas. E é um tema, Nayara, como você bem colocou, muito polêmico, porque a amamentação ela vem coroada, né, de romantismo, de mitos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E a gente sabe que todo mundo conhece a orientação da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, sobre o período de amamentação até o 6º mês, a livre demanda, a amamentação exclusiva, e depois a amamentação como complementação até 2 anos ou mais, né? Uma orientação muito sábia até, né? Esse 2 anos ou mais. Mas a gente sabe que essa orientação, embora muito sábia, ela muitas vezes elas não vão ao encontro da realidade de muitas famílias, porque a amamentação passa por um processo doloroso para muitas famílias ou não. Mas o fato é que a gente precisa falar sobre isso, né? E o desmame gentil Sim. é um caminho, é uma possibilidade, né, Nayara? Então, eu convido você para abrir esse assunto, para esmiuçar esse assunto. E eu vou entrando, fazendo alguma pergunta para você, vou lendo as mensagens também. No final, a gente pode abrir um pouquinho para pergunta, né? Bora lá, então, Nayara. Ótimo. Então, como Bora fazer lá. o desmame gentil? Fala aí pra gente. Bom, esse é um assunto bastante complicado e eu acredito que em 1 hora, infelizmente, não vai dar para sanar tudo. Até porque como fazer vai muito de cada família, né? Então, cada família tem uma experiência, cada família tem uma vontade, né? Inclusive, essa questão do desmame gentil é uma coisa que eu acredito muito, é uma prática que eu acredito que funcione e que, a meu ver, é o melhor caminho a ser tomado. Mas é óbvio que isso não é para todo mundo, né? Vai ter gente que vai optar por ficar até o chamado desmame natural, que na verdade não é natural, mas enfim, que seria aquele que a criança decide a hora que ela quer parar, né? E tem gente que por algum motivo vai escolher pelo desmame abrupto, que traz algumas consequências e tudo, mas dependendo da situação, da família e do que a família sonha, idealiza e acredita, para ele vai ser o melhor. Então, assim, eu queria, primeira coisa, deixar claro aqui que tudo que eu estou trazendo é uma experiência profissional e que eu sei que funciona, né, e que eu acredito, mas que pode não ser o que você acredita ou que vai funcionar para sua família, né? Então, eu gosto de começar falando disso porque o desmame, a primeira coisa, eu acho, para a gente conseguir fazer um desmame é que a mãe esteja certa de que é isso que ela quer. E é por ela, né? Porque, assim, existe muita influência externa. Assim como na gestação, na amamentação, tudo tem palpite, tudo tem um que acha não sei o quê, o outro que acha outra coisa.
Então, a primeira coisa que a gente precisa ter certeza é de que essa mãe quer parar de amamentar por ela, né? Olha, eu decidi que para mim não tá dando mais, tenho observado que o meu bebê tá dando sinais e tal, então eu acredito que tá na hora. Não é porque o fulano falar, esse menino tá grande, nessa idade aí o leite já é água, isso não existe, né? Então, só para deixar claro que é você quem tem que sonhar, desejar e idealizar esse desmame. Primeiro passo total. Segunda coisa muito importante que a gente tem que saber. O desmame, ele é mudar a forma de se relacionar com o bebê, né? Vai alterar completamente a relação da mãe com o bebê. Essa amamentação, e até o primeiro ano de vida, 1 ano e meio, mais ou menos, ela entra muito além da parte da nutrição, né? Então, é uma criança, é um bebê que não sabe se expressar. Então, aquele peito é também uma forma de acalento. Então, assim, eu tô entediado, eu tô cansado, eu tô estressado, eu vou pro peito. É o que eu sei fazer, é o que eu sei que vai me acalmar. E aí, uma das coisas que é o ideal do desmame, gentil, né, mas não necessariamente para todo mundo, é que essa criança já esteja começando a melhorar essa linguagem. Não necessariamente a linguagem falada, mas de conseguir se expressar de outras formas, de entender as coisas de outras formas. Então, na verdade, não existe um consenso na literatura de uma idade específica para começar o desmame, mas a grande maioria fala a partir de 1 ano, a partir de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. Porque essa criança já está mais fácil, né? Já começou a fazer essas linguagens aí, esses entendimentos de uma forma mais tranquila. Então, essa relação da mãe com o bebê vai deixar de ser fortemente física, que é ali o peito. Essa mãe ainda é um peito ambulante, né? E vai passar a ser emocional, né? Muito mais emocional e social também. Então, eu arrisco dizer que o desmame, ele é, inclusive, importante para esse crescimento social dessa criança. Porque é um dos fatores que vai separar essa criança dessa mãe e que vai, inclusive, frustrar, óbvio, de alguma forma, e preparar essa criança para se expressar socialmente e para se frustrar e aprender a lidar com essas frustrações de outras formas que não o peito, né? Então, isso tudo é eu acho que o início aí do desmame, né? Mas reforço que cada caso é um caso, vai ter mãe que vai querer ou precisar desmamar antes, ou que vai querer desmamar bem depois, e tá tudo bem. Você citou, né, da Organização Mundial de Saúde, que é até os 2 anos ou mais. Então, só para frisar, 2 anos não é uma idade mágica que a gente precisa desmamar o bebê, ou que tem que esperar até 2 anos especificamente para desmamar. Cada caso é um caso. Então, se você quer amamentar até depois de 2 anos também, não tem problema nenhum, não se sinta obrigada por causa dessa orientação, né? Eles falam, inclusive, que Não, pode continuar. Quanto mais prolongada a amamentação, maiores são os benefícios para o bebê. Mas isso depende de todo um contexto, tendo em vista que a amamentação é uma dupla, né? Então tem que estar legal para os dois. É isso que eu queria falar. A amamentação, na verdade, ela tem que estar boa para os dois. Quando um decide que não dá mais, né, Nayara? Aí é hora de interromper. E às vezes, quando você falou no desmame natural, a mãe também se surpreende com o bebê que não quer mais, né? Com a criança. Sim. Que não quer mais. Sim. Então ela leva até um susto, né? Realmente. Pode acontecer, porque quando um decide que não dá mais, então é hora de pensar no desmame, né? Exatamente. E às vezes não precisa nem ser um desmame total, né? Assim, pode ser um desmame parcial, uma organização ali de rotina. Recebi inclusive para essa live, grande maioria é de desmame noturno. Então, geralmente, quando a gente só organiza essas mamadas ou faz esse desmame noturno, para a mãe já sai esse peso enorme e dá um respiro para ela continuar a falar, não, eu consigo, desse jeito eu consigo manter mais um pouco e tal. E porque, querendo ou não, é um luto também, né? Para a mulher, inclusive.
Mesmo para a mulher que quer. Na hora que termina, ela, nossa, mas que saudade, né? Do meu bebezinho aqui no peito. Então, isso tudo é muito diferente. Então, assim, é importante reforçar também que o leite materno, ele é o principal alimento até 1 ano de idade do bebê. Então, por isso que eles preconizam que esse desmame seja depois, né? Porque tem os sinais... Hoje eu até postei lá no Instagram um artigo lá do seu blog. Eu repostei, eu vi. Você falando que é o alimento ouro, né? Achei muito legal aquela citação. Eu até copiei e coloquei lá para a chamada, que eu achei muito legal. Eu vi lá. É isso mesmo, a gente usa literalmente essa frase, né, essa definição. O leite materno é padrão ouro para o bebê. Não tem como, não tem discussão de que ele é o melhor alimento para o bebê. Na falta dele, por algum motivo, nós temos uns substitutos, mas que não chegam aos pés, né? Então, e lá naquele post eu falo muito sobre isso, sobre o real e o ideal. O ideal é que a mulher amamente até 2 anos ou mais, e etc, etc, em livre demanda, ou exclusivo até 6 meses e tudo. Esse é o ideal. Mas isso é real? Isso faz parte da minha vida? Isso funciona para mim? Sim ou não? Né? Então, como consultora de amamentação, e eu acho que a terapia ocupacional também me deu muito essa visão, que é de avaliar o todo, não tem como eu empurrar para uma mulher uma coisa que não está funcionando para ela não vai dar conta disso, né? Então, de fato, tem que avaliar cada caso. Uma coisa que eu achei interessante trazer aqui, a maioria das perguntas que eu recebi, na verdade, eu acho que todas, foram de bebês maiores, 2 anos, 1 ano e 9. É tudo de bebê maior, então tá super tranquilo. Mas a título de curiosidade, o ideal é a gente observar os sinais de que a criança está pronta para esse desmame. Então, um desses sinais é, por exemplo, a segurança do bebê com relação à mãe. Então, não é aquele bebê que está passando pela angústia da separação, né? Aquele bebê que ainda está com medo. O que é essa relação? Se eu largar esse peito, essa mãe vai me largar, né? A relação que eu tenho com essa mãe é o peito. Então, para que essa criança esteja pronta, essa relação tem que estar muito bem estabelecida, né? Outra coisa é um bebê que já está aceitando alimentos variados, né? Então, o ideal, óbvio, é que já esteja, óbvio, após os 6 meses, mas assim, um bebê de 6 meses, ele não... A gente inicia a introdução, mas ele não come ainda, né? É muito pouco o tanto que ele se alimenta de fato de comida. Então, já tem que ser uma criança que está recebendo melhor esses alimentos. É uma criança que ele já demonstra mais desinteresse, né? Às vezes aí tem um carrinho ali ou o peito. Qual que eu prefiro? Prefiro ele no carrinho que está mais divertido, piscando para mim e tal. Então, é muito diferente. É uma criança que aceita outras formas de consolo. Então, se eu tô com a minha tia, por exemplo, a minha mãe tá ali na sala, eu caí, machuquei, tá tudo bem, a minha tia me pegou, brincou e tal, e essa criança aceitou bem. Não é uma criança que precisa do peito toda vez que precisa ser consolada. É uma criança que já aceita não mamar em alguns locais ou ocasiões. Então, por exemplo, já é um combinado que a gente não vai mais mamar na rua. Se a gente tá na rua, a mamãe não vai te dar o peito. Porque você definiu, não porque esteja errado, né? Mas enfim. E essa criança não, realmente. Né? Tudo bem, vamos fazer outra coisa então, e se distrai mais tranquilamente. E é uma criança que não fica tão estressada quando isso acontece. Quando a mãe fala, olha, você não vai mamar agora, e a criança, então tá, né? Vou fazer outra coisa. Já não é aquele furdúncio todo. Óbvio que nem todas as crianças são assim, mas esses são sinais que mostram pra gente isso. Então, posso continuar, Cristina? Tá muito rápido? Você quer perguntar alguma coisa? É porque tem muitas perguntas aqui. Pois eu fico marcando aqui, porque você sabe que tudo eu anoto, né? Para eu não perder. Agora, uma coisa que eu queria só te perguntar, quando você fala das pistas que a criança dá, né? E que eu tô vendo muitas mães aqui, Nayara, com crianças de 2 anos, 1 ano e 3 meses, 2 anos e 3 meses, que a mãe já não está aguentando mais, e aí já está então na hora, né? Esse sinal é importante.
Mas é importante também a mãe observar, eu queria que você comentasse sobre isso, de que a criança, naquele momento, também não está vivendo nenhuma perda, né? Porque, às vezes, teve uma mudança na vida da criança, seja a perda de um ente querido, seja uma separação dos pais, seja o desfraude, seja, no caso, agora não, né? Porque não está tendo escola, mas uma mudança de escola, enfim. Se a criança está tendo uma perda, é preciso cautela, porque o desmame é uma perda também, né? Queria que você comentasse um pouquinho Sim. disso. Igual a gente já comentou, o desmame ele é um luto. E ele é um luto para a mãe e para a criança, né? Ele é não é nem um luto no sentido negativo, mas a gente passa luto, a gente se desmama o tempo inteiro. O bebê desmamou do útero, o bebê desmamou, né? Vai desmamar do peito, ele vai desmamar da casa quando ele for para a escola, ele vai, sabe? A gente tem essa quebra o tempo todo. Então, o desmame de amamentação agora, ele é mais uma dessas quebras. Então, quando a gente está passando por... É até uma discussão que está acontecendo agora por causa do corona. Quando a gente está passando por uma quebra na rotina, uma perda de alguma forma, pode ser que fique mais difícil, né? Porque aí são duas coisas para a criança assimilar ao mesmo tempo. Então, de fato, é uma coisa que a gente tem que avaliar também. Se já tem alguma outra coisa acontecendo ao mesmo tempo, será que dá para esperar um pouquinho para fazer esse desmame daqui a pouco, né? Para isso não ficar tão pesado, porque, igual eu falei no início, não é nenhuma mágica, né? E não acontece, geralmente, já vi casos que acontece muito rápido, mas geralmente é um processo, né? E que, assim, vai ter briga, vai ter raiva, vai ter choro, né? Não tem como, eu nunca ouvi uma mãe falando que conseguiu desmamar sem o bebê nunca chorar, nunca pedir o peito e nunca espernear exigindo aquilo. Então, não que você vá deixar ele esperneando e não dar suporte para isso. Claro que não, a gente sempre vai atender. Mas atender não é dar o peito, né? Então, assim, é um processo que pode ser muito dispendioso, que eu tenho visto alguns comentários aqui, me ajuda, que eu tô desesperada, já não sei mais o que fazer e tal. E isso acontece muito, né? Porque é uma coisa que a criança está acostumada há muito tempo, é uma coisa que para ela é a relação de vocês. Por isso que é tão importante essa relação ir mudando para a criança entender que não está perdendo a mãe, né? Você só está largando o peito, mas a mamãe está aqui, a mamãe vai te dar colo, a mamãe vai ficar junto. E uma coisa, Nayara, que você falou, e talvez até conforte algumas mães, porque quando você falou assim que o desmame ele vai ser feito, mas tem outras formas da mãe se comunicar com a criança, né? Então ela vai substituir o desmame, a amamentação por outras coisas. Por exemplo, colo seria, né? Sim, o brincar junto. Teve uma paciente uma vez que ela me procurou e um dos motivos que ela queria desmamar o bebê é porque ela falou: a minha filha me enxerga como um peito. Eu não quero mais isso. Eu quero que a minha filha me procure quando ela quer brincar comigo, quando ela quer ficar comigo, mas toda vez que ela vem pra mim, ela quer peito. Ela não me quer, ela quer meu peito. E era uma das queixas da mãe. E aí a gente foi mudando essa relação e tal, e foi uma das que eu falei que aconteceu muito rápido o desmame, assim. Menos de uma semana, ela já tinha desmamado de noite, de dia, tudo, a menina já não pedia mais. Então, foi um caso atípico, mas que traz muito isso que você está falando. A relação da mãe com o bebê vai mudar. E, inclusive, isso pode ser um lado negativo, porque dificulta um pouco a vida da mãe, no sentido de que o peito vai deixar de ser aquele acesso fácil. A criança está chorando, taca no peito. Você vai ter que arrumar uma forma de resolver esse choro, de outra forma de resolver esse choro. E para isso você vai ter que entender o seu bebê, por que esse bebê está chorando, qual que é a demanda e atender a essa demanda. Então, dá um pouquinho de trabalho. Mas olha o crescimento de vocês dois e da relação de vocês. Né? Então você passa a conhecer muito mais o seu bebê, porque você não simplesmente pega ele e põe no peito sem saber o que é. Você vai ter que investigar isso. E você e o seu bebê vão começar a aprender a lidar com essas demandas e frustrações.
né? Então, assim, eu acho até muito bonito isso, porque a relação passa, assim, para um nível muito maior. Porque a amamentação tem essa questão do vínculo muito forte, e que é lindo também, né? Mas esse vínculo precisa mudar, essa criança não pode ficar agarrada ali na teta eternamente, né? É verdade. E com isso a gente vai construindo a relação futura também. E eu estou vendo, já teve alguns comentários aqui das mães perguntando sobre a questão nutricional do leite depois que a criança faz 2 anos. Como que fica isso? Tem valor nutricional para a criança? Não tem? Como que é? Tem sim, sempre tem. Eu vou até olhar aqui que eu anotei exatamente a porcentagem. Porque tem muito isso, né? O leite vai virando água, não sei o quê. Eu anotei aqui, ó, o leite materno ele continua sendo uma importante fonte de nutriente após os 6 meses. E a amamentação continuada ainda eleva a imunidade, né? Que eu até anotei aqui para falar na hora do corona, mas 95% da necessidade de vitamina C tem no leite, 45% de vitamina A tem no leite, 38% das proteínas e 31% do total de energia que o bebê precisa. Então, assim, não tem discussão de que continua muito bom. Claro que quanto mais velho esse bebê vai ficando, 2 anos, 3 anos, isso vai reduzindo porque o bebê vai conseguindo de outras fontes. Mas não deixa de ser extremamente nutritivo para ele, né? E aí, é até uma questão que eu ia falar também, por causa dessa dúvida que você me trouxe, que a gente tem que se ater, na época do desmame, uma das coisas que a gente tem que pensar no desmame, na nutrição, no valor nutricional, desculpa, e no valor emocional, né? Que é isso tudo que a gente está falando. Então, a gente vai ter que dar um jeito de nutrir essa criança, né? De suprir tanto as necessidades nutritivas quanto as necessidades emocionais. Então, por isso que a gente já tem que ter esse contato, né? De preferência que a criança já consiga entender melhor os comandos e tal, para ela ter esse acesso, essa mudança de forma mais tranquila. Deixa eu correr aqui para a gente poder passar para as dúvidas. Então, o desmame, ele, óbvio, vai sendo gradual, né? A gente vai reduzindo as mamadas e a frequência delas para que não seja uma coisa abrupta, né? Porque a criança, a gente tem também, igual você falou, é uma via de mão dupla, a gente tem que respeitar a vontade da mãe que não quer amamentar mais, e a gente tem que respeitar a vontade a necessidade da criança que ainda depende muito desse peito. Então a gente meio que vai equilibrando, sabe? Vai tirando daqui, oferecendo outra coisa aqui, e vai balanceando isso até a gente conseguir o desmame total. Então tem que ser uma coisa mesmo justa e prazerosa para ambas as partes. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, alguns cuidados, então, que a gente tem que ter na hora de fazer o desmame. Teve uma mãe que perguntou aqui se o desmame gentil é só para a mãe. Não, é para os dois, né? Quando a gente fala de tem que ser para os dois. É sempre a dupla. Embora o desmame, a mãe possa precisar de ajuda e precisa, mas a amamentação e esse processo todo do desmame, quando a gente fala gentil, com respeito, consensual, mãe e bebê. Consensual, né? Mas infelizmente. Mas entre os dois, né? Sim, exatamente. E é muito importante isso, que a gente tem sempre que respeitar a resposta da criança. Já teve vez da gente, eu tá acompanhando uma família e a gente iniciar o desmame e essa criança dá uma resposta tão exacerbada que a gente regrediu um pouco, né? E aí a gente começou a estabilizar outras partes, a dar uma rotina um pouco diferente, mas demos uma segurada no desmame para essa criança conseguir processar isso. Porque é muito importante. A nossa ideia também não é gerar nenhum trauma, nada disso, né? Mas, repito que cada caso é um caso e a gente vai precisar sempre ter essa atenção. Por isso que eu não indico o desmame abrupto, né? Mãe que gosta, que fala que vai viajar e vai passar 10 dias fora e aí vai voltar para nunca mais amamentar, ou que vai passar alguma coisa no peito, ou que vai falar que o peito está doendo, enfim.
eu não sou a favor dessas estratégias, porque aí, além de não ser uma coisa conversada, bem resolvida, gera uma ruptura ali para a criança muito, muito abrupta e não necessariamente. Tem família que acha que isso vai ser bom, né? Assim, meu filho, conheço meu filho e tal, e eu acho que ele vai sofrer mais se a gente ficar prolongando muito, então eu vou fazer abrupto. Pode ser uma crença de vocês, né? E pode ser que dê certo. Mas o que eu acredito é que, de fato, isso pode gerar um desconforto muito maior. Então, para a gente começar o desmame, o que a gente precisa principalmente? Dar atenção para essa criança. É sentar no chão, é brincar junto, é o olho no olho, é chamar a criança para participar das atividades da casa, né? Pedir ajuda numa tarefa. Então, é literalmente mostrar para essa criança que a mãe existe além do peito. Olha, vamos brincar junto? Vamos juntar o brinquedo, vamos... Porque não é simplesmente, né, assim, vê o desenho aí enquanto a mamãe arruma a cozinha. Você vai precisar sentar ali, mesmo que seja para ver um desenho, mas sentar junto, né, e estar perto. Então, se afastar não vai tornar isso mais fácil, né? Na verdade, pode dificultar, porque essa criança precisa entender que você está ali, mesmo o peito não estando presente mais, mas a mãe tá. Então, isso já vai dando uma segurança para ele, né? Então, ele acontece, repetindo, no tempo do bebê. Também, né? Respeitando o tempo desse bebê. Então, aí, para começar, a gente precisa sempre garantir uma boa alimentação, né, da criança. Ela precisa estar recebendo os nutrientes necessários. E aí é importantíssimo que a mãe dê o exemplo. Então, come junto, né? Come variedade, tudo, porque é extremamente importante essa alimentação estar bem estabelecida. Importantíssimo, recebi muito essa dúvida. Porque o bebê não pega a mamadeira, como que eu vou desmamar? O bebê não precisa de mamadeira, de chupeta, de nada disso para desmamar, tá? Mesmo se for uma criança que vai continuar tomando leite, ele pode tomar leite no copinho, ele pode tomar leite no copo rígido, de bico rígido, no copo 360, não precisa inserir mamadeira. Por quê? Acaba que a mamadeira e a chupeta vão entrar um pouco também nessa questão do vício, né, da sucção, e depois você vai ter que desmamar de novo. Você vai gerar um outro processo, né? Então não tem essa necessidade. A criança vai continuar recebendo leite, mas não precisa ser pela sucção, né, numa mamadeira. Outro fator importante, que a comunicação com a criança seja efetiva, né? Vou dar algumas dicas aqui já, que a gente pode explicar para a criança de um jeito que ela entenda. E principalmente, uma dica que eu acho muito legal, é fazer isso visualmente. Hoje em dia já tem muitos livros, né, que falam sobre desmame e tudo para criança. Ou então a gente mesmo pode fazer desenho, fazer às vezes um quadrinho da mamada. Então, por exemplo, isso já estou entrando no passo a passo, mas assim, a gente vai eleger quais são as mamadas mais importantes do dia. Né? Aquela que o bebê demora mais, que ele mama efetivamente mesmo. Então, geralmente são umas 3 mamadas. E aí, depois que a gente eleger essas mamadas, a gente pode fazer um quadrinho. Então, por exemplo, a primeira mamada é quando a gente acorda. A gente pode botar lá o solzinho ou o neném abrindo o olho. A segunda mamada é na hora da soneca da tarde, por exemplo. Né? Então, assim, vale tudo. Vale recortar de revista, as crianças adoram ajudar, né? Desenha, rabisca, colore. Óbvio que a criança não vai saber cortar, mas às vezes ela tá lá junto e rasga a folha ou cola o papel, né? Colocar ela para participar mesmo. E o que eu já falei também é de atender as necessidades. Então a gente precisa mesmo dar atenção a essa criança e entender, né? E atender a demanda que ela tá. Porque geralmente a criança pede aquele peito, principalmente agora no corona, né? Para quem já estava na escola e tal. Essa criança tá o dia todo ali ociosa e perto da mãe. Então, quando a gente está ocioso, a gente adulto tende a fazer muito isso. Vou comer. O que eu vou comer? Vou comer alguma coisa, né? Tem um exemplo que eu acho legal que eu vi uma consultora falando e agora eu não lembro quem foi, da pipoca no cinema.
que ela fala assim, gente, você, quantas vezes já foi no cinema e antes de começar o filme já comeu um balde de pipoca? Porque tá ali, tá fácil, tá disponível, é muito, né? É automático nosso. Então a criança também que tá ociosa ali, com o peito ali perto, ela vai pedir o tempo todo. Então, dar tarefas para essa criança é muito legal. E quando ela pedir, você entender a demanda. É por quê? É só porque você tá à toa? É porque você tá entediado? É porque você tá triste? Né? E aí você atende essa demanda de outra forma. E sempre, gente, sempre conversar muito com a criança. Isso, assim, pode parecer que ele não entende muito, mas faz toda a diferença na hora que a gente conversa, né, Cristina? Verdade. Ô, Nayara, aí, por exemplo, quando você fala de reduzir as mamadas, né? Ou encurtar as mamadas, fazer esse combinado com a criança, mas pode acontecer da mama encher muito de leite? Pode, mas isso geralmente acontece mais quando a gente faz um desmame mais abrupto. Quando a gente vai no processo, sabe, bem gradual, devagarzinho, geralmente o corpo vai se adaptando. Porque a gente não tira todas as mamadas, sabe, de uma vez. E aí, o que mais enche geralmente é à noite. À noite e logo de manhã, que são as mamadas mais efetivas. Então, nesse momento, o bebê vai esvaziar, vai drenar esse leite, né, vai sugar. Então, mas se acontecer, é raro, mas se acontecer, a gente pode criar algumas estratégias para diminuir, né, reduzir essa dor da mãe, às vezes uma compressa fria. Já teve caso de mãe que, essa mãe que eu contei, que foi muito rápido, ela precisou, a médica indicou inclusive medicação para ela secar o leite. Porque é ruim isso, na verdade, né, não é o ideal. Mas aconteceu, porque a menina não pediu mais, não quis mais e o peito não entendeu. Até o peito entender, a mãe estava sentindo dor e precisou, inclusive, de medicação. Então, é mais raro, mas acontece. Eu estou vendo aqui, Nayara, muitas dúvidas. A gente podia passar para as dúvidas, mas porque daqui a pouco o Instagram, ele corta a gente. Barra, né? Barra. Mas eu acho que agora eu já ia passar pro passo a passo mesmo. Aí nas dicas eu vou dando o passo a passo. Então vamos lá. Tá maravilhoso. Ai, que bom. Eu um passo a passo. Nossa. Uai, que ótimo. Você quer que eu fale o passo a passo ou a gente vai para as dúvidas? Não, falar o passo a passo, eu sei que vai ajudar. Então vamos lá. Que, inclusive, vai esclarecer muita dúvida que tá aqui. Eu acho que já vai sanar algumas coisas. Na verdade, o que acontece? Foi o que eu falei no início da live. Esse passo a passo é um geralzão, né? Não dá, assim, pra gente ensinar, de fato, alguma coisa que profunda, porque isso vai muito de cada família. Mas eu acredito que só com esse passo a passo aqui, vocês vão adequando aí pro dia a dia de vocês já vão conseguir muita coisa. E se precisar de mais alguma coisa, pode me procurar. Estou fazendo consultoria online, né? A gente pode conversar, vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Então, segue lá o Manual dos Bebês e me chama lá para conversar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é controlar a demanda do seio. Então, a gente não vai ter mais a livre demanda. Por quê? Quando a gente começa a na verdade, a gente já começa a organizar um pouco essas mamadas quando o bebê entra na alimentação, né? Na alimentação complementar, a partir dos 6 meses. Porque esse bebê começa a ter horário. Ele tem horário para almoçar, ele tem horário, né, da frutinha de manhã. Então já começa a dar essa regulada. Mas aí o importante é, o que eu falei com vocês, eleger as mamadas mais importantes, que são aquelas que o bebê mama de fato, não é aquela que ele vai pro peito, fica ali 5 minutinhos e sai para brincar. A gente vai fazer combinados com o bebê, e isso vai depender da rotina, mas, por exemplo, filho, agora a gente só vai mamar lá no cantinho do mamar. A gente vai ter um lugar específico para mamar. E aí a gente só vai mamar ali. Então, toda vez que o bebê quiser mamar, a gente vai pro cantinho do mamar. E aí já é uma coisa que mostra pra ele, eu tô aqui brincando. Mãe, quero o peito. Não, então vamos pro cantinho do mamar? Vai largar o brinquedo, a gente vai, então, já vai mostrando pra ele que, olha, com o peito você perde tal coisa. Né? Ou os horários, também são formas de combinado. E tornar esses combinados visuais, igual eu já falei, né? Uhum. Repetir sempre a mesma coisa. Então, você já combinou. O mamar agora é na hora de dormir. Aí a criança vem para mamar. Filho, você quer dormir?
a gente combinou que o mamar é só para dormir, não tá na hora de dormir, vamos fazer tal coisa, né? E aí, para reduzir as mamadas na prática, primeira coisa, nunca oferece o seio. O seu filho caiu e tá chorando, você não vai oferecer o seio. Se ele não pedir, você não vai oferecer. Você vai dar outras estratégias. E aí, um negócio legal é, por exemplo, ele caiu. A gente vai criar uma estratégia pro dodói, por exemplo, o beijo. Aí, vem cá, deixa a mamãe dar um beijo pra sarar. E aí, você pode até, no início, dar o peito e dar o beijo. Ou canta uma musiquinha, vai sarar o dodó, inventa uma música com a criança, enfim. E você faz isso em conjunto, com o peito. E depois a gente vai tirando o peito e deixa só o além que a gente fazia. O carinho. Substitui, exatamente. Né? Substitui, exatamente. Usar a blusa que dificulte o acesso. Essa blusa minha aqui, ó, se o neném quiser vir mamar, ele não vai conseguir. A blusa não desce, né? Então, evitar uma blusa de decote, evitar deixar o seio à mostra de uma forma que a criança consiga ir lá fácil e mamar. Parece bobo, mas é uma coisa que ajuda muito, né? Dificulta muito. Explicar para a criança de forma que ela entenda, respeitar sempre os combinados. Gente, se você decidiu que agora é assim, a gente vai contar isso para a criança, vai combinar com ela, vai fazer lá o quadrinho, e vai ser assim. Não pode ficar indo e voltando, porque aí não é um combinado, né? E aí isso se perde e não tendo consistência, a criança não vai pegar de fato. Usar a distração. Isso é muito interessante, muito importante. Às vezes a criança vem para mamar e aí você, né, olha, não tá na hora de mamar, vamos brincar de massinha? Uma criança gosta de massinha. Vamos pegar o seu carrinho preferido? Então, usar uma coisa que para a criança é extremamente atrativo e fazer. Antigamente eu falava muito, né? Por exemplo, agora não está na hora de mamar. Vamos no parquinho? Vamos ali na pracinha? Vamos lá embaixo fazer tal coisa? Agora, infelizmente, ficou um pouco mais restrito. Mas a gente precisa ter estratégias de coisas que a criança gosta muito para poder fazer essa troca, né? Porque o ideal é a gente distrair. E uma coisa muito interessante é a gente usar brinquedos manuais. Então, não é, vamos ver um desenho e deixar a criança passiva. Então, é uma coisa mesmo de desenhar, ativa, né? Isso, ativa e ocupada, né? Com a cabecinha ocupada. Não é simplesmente, tipo, vamos ali ver um filme. Não. Vamos ler um livro? Pode ser ler um livro, mas ela pega o livro, ela passa as páginas, ela participa da brincadeira, né? Oh, bacana isso. E aí pode acontecer, óbvio, de você, não, filho, não tá na hora de mamar, vamos brincar de carrinho? Não quero mamar, Ana. E aí, claro que a gente não pode ceder, mas a gente vai acolher esse choro, essa raiva, né? E aí é na conversa, olha, eu sei que você quer mamar, mas a gente já combinou, agora não é a hora ou não é o lugar. Enquanto isso, a mamãe pode te dar um colo. Enquanto isso, a gente pode, né? Enfim. E aí, claro que não vai ser simples assim. A criança não vai, então beleza, já que você me explicou, tá tranquilo. Vai chorar, vai reivindicar, mas se você já decidiu isso, você tem que ser firme mesmo. E acolher, sustentar, mas acolher esse choro. E abraçar. E aí também é muito importante você ter alguém para te ajudar. Fazer o desmame sozinha é muito mais difícil. Porque aí, nesse momento, entra uma avó, entra um pai, né? Que pode vir e distrair essa criança e fazer alguma coisa que essa criança gosta. E aí, nesse sentido, afastar a criança do peito, no sentido de distrair mesmo, né? De tornar um pouco mais fácil para não ficar ali tão próximo. E mostrar para essa criança o tempo todo que existe um mundo muito além do peito. Então, gente, para mim, o que define o desmame é tempo de qualidade com essa criança. É gastar tempo mesmo de estar junto ali para suprir toda essa necessidade que antes ela supria no peito. E aí essa mamada vai diminuindo, né? De 4, vai passando 4, 3 mamadas, 2 a 3, até ficar 1 por dia, 1 por semana e vai afastando. E aí pode acontecer, inclusive, de daqui a 1 mês a criança pedir peito, né? Dentro ali do combinado que vocês fizeram, pode ser possível até de você oferecer.
Então, por isso que geralmente o corpo não dói, né? O peito não fica cheio, porque vai diminuindo mesmo. É. E aí, inclusive, esse é um sinal de que o desmame está indo bem. Se for gradualmente, a produção vai diminuindo gradualmente. O bebê não tem assim uma mudança tão significativa, né? Tão abrupta, negativamente falando, no comportamento, e você vai se sentir tranquila, né? De que não, eu tô segura de que eu tô fazendo o certo mesmo. Eu tô vendo uma mãe colocar aqui, e de madrugada? Então, com relação ao desmame noturno, tudo isso vocês podem usar. Além disso, a gente pode dar uma reforçada na alimentação, né, dar uma ceia mesmo, porque às vezes a criança janta muito cedo, por exemplo, janta 6 horas e vai dormir lá para as 8 horas. E aí, uns 40 minutinhos antes de dormir, a gente dá uma ceia, uma fruta, uma banana, né? Que dá uma sustentação melhor, um ovo, alguma coisa assim. Outra coisa que mexe muito com a mamada noturna é uma higiene do sono boa, né? Então aí já entra uma outra questão que é para uma outra live enorme, mas porque aí entra a dissociação do mamar com o dormir. Então, que é importante, mas que vai além do desmame, né? Então, É um Nayara, outro, digamos assim. a gente podia já combinar, então, de você voltar para falar do desmame noturno. Porque eu acho que ele é mais difícil, não é? Na verdade, não seria nem do desmame noturno, acho que seria da dissociação, né? Assim, de uma higiene do sono mesmo. Sim, Isso. podemos Uma falar boa. de sono. Nossa, sim. deu E assim, muito boa. Nossa. Que bom. Só sobre o desmame noturno, é muito importante a gente fazer esse processo também. Você vai ter que observar qual mamada é mais importante, tudo. Teoricamente é o mesmo processo. E muitas vezes, a gente organizando as mamadas do dia, as mamadas da noite já vão ficando mais fáceis. Isso. Né? Assim, mais organizadas. Nayara, tem uma mãe falando, tenho pena de negar a minha filha. Então, isso é uma dificuldade mesmo. Então, porém, quer dizer que você não está querendo, não né? está na hora. Exatamente. Porque, assim, o que também você tem que entender é que não é uma negação negativa, se é que tem como dizer isso. Mas o não é extremamente importante para a criança. A Cristina está aí para né, falar disso. O não também é importante, mas eu penso assim, não sei se acho que a Nayara vai concordar, mas a gente precisa desconstruir também esses mitos de tempo para acabar a amamentação, né? É 2 anos ou mais, mas isso não significa que o limite é 2. Pode ser antes, pode ser depois, tudo depende. A Nayara colocou aqui muito bem, cada família é uma. Às vezes a criança está com 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. E a mãe fica com medo, ai, tá demorando demais, meu filho tá grande, mas eu não quero largar, a criança também não dá sinal. Não tem problema. Quando há o desconforto para então é necessário buscar estratégias, mas não tem que ter sofrimento, né, Nayara? Eu acho que nossa, Eu acho que é isso que você falou também. Isso pode ser um sinal de que não está na hora para vocês. Não está na hora, né? Porque acaba aquele desmame gentil, velado, né? Com aquela culpa, com aquele medo, só porque alguém falou que é bom, só porque alguém falou que está na hora. Eu acho que exatamente. E por isso que é muito importante, Nayara, que você colocou aqui, a gente ter alguém para ajudar e buscar também uma rede de apoio. Por exemplo, essa live de hoje, né? Hoje a internet possibilita isso mesmo, é você perguntar para o seu médico, perguntar para o pediatra, perguntar para as especialistas em amamentação, ouvir lives, né? Fazer cursos online, porque a gente vai se fortalecendo para não agredir nem a gente, nem a criança, né? Com certeza. Faz toda a diferença. Porque a gente ter essa certeza, essa tranquilidade é o primeiro passo para que tudo dê certo. Mas assim, só para essa mãe ficar tranquila, a gente precisa desmistificar de que o desmame é uma coisa ruim, né? Se de fato tá na hora, se de fato você interpreta que tá na hora,
não é simplesmente negar, né? E falar, você não vai ter mais isso. Mas é de construir uma outra coisa. É igual, por exemplo, a gente estava falando do desmame de casa, quando a criança vai para a escola. É importante para ela, né? E é uma construção, é um crescimento. Então, vocês vão criando estratégias juntas para que você não se sinta culpada de não dar o peito e não sinta que a sua criança está perdendo alguma coisa com isso, né? Você pode imaginar, por exemplo, que agora ela está ganhando mais tempo com a mãe, outras brincadeiras com a mãe, coisas diferentes que antes, amamentando, ela não tinha, né? E a gente não pode negar, Nayara, que mesmo sendo prazeroso, a amamentação, ela traz um desgaste para a mãe. Sim, com certeza. Ela traz um desgaste grande para a mãe e às vezes tem mãe que não dá conta mesmo. Eu, por exemplo, quando eu amamentava, eu ficava muito, muito enfraquecida. Então, quando eu engravidei do Rodrigo, eu tive que interromper. Não, muitas mães não precisam interromper, mas eu precisei por causa da minha saúde. Então, não tem regra, né? A gente orienta. Nossa, Nayara, eu nem dei oi pro meu pai, para minha mãe, e esqueci de mostrar o colar que o meu pai fez para mim, me deu de presente. Meu Deus, pai e mãe, estava tão empolgada aqui que acabei não dando tchau. Passou. A minha mãe também estava aí, não sei se ela ainda tá, mas ela mandou uns coraçõezinhos aí mais cedo. Também. Ô, Nayara, suas dicas foram sensacionais. Eu anotei algumas aqui. Posso fazer um resumão? Resumão aqui. Você falou lindamente. Bem que você falou que a live ia ser linda. Você falou que precisa conversar com a criança. Vê se você concorda, hein? Conversar com a criança, fazer combinados com ela, né? E esses combinados podem ser visuais, escolher um cantinho para fazer isso, sustentar esses combinados, né? Depois que teve essa conversa com a criança, ter essa constância. Não é fácil, mas é necessário. Não oferecer o peito como recompensa, se a criança caiu, se machucou. Cuidado com a blusa, né? Porque essa facilidade pode ficar mais difícil para a criança, né? O cheiro, então ter esse cuidado. E essa distração que você falou é muito legal, porque quando você distrai a criança, você está criando uma outra forma de comunicação, né? Através da brincadeira, da leitura. E achei sensacional isso que você falou, de que seja uma proposta em que a criança participe, que ela seja ativa, né? Que ela brinque de verdade, que não fique lá no tablet ou na televisão. Né? Você falou também, importantíssimo, que eu achei também, sobre considerar o que a criança sente. Né? Sensacional. Com certeza. Ter alguém para ajudar e garantir uma boa alimentação. Nossa, Nayara, viu? Fiz bem o dever de casa? Fez. Passou na prova. Agora eu já quero te convidar para a gente falar sobre esse desmame noturno, porque eu acredito que tem muitas mães falando aqui, ele pode estar sendo difícil, né, para algumas mães. E a gente ouviu uma especialista, quem tem experiência, é muito enriquecedor e faz a diferença. Ai, que bom. Né? Faz a diferença. Com certeza. Eu coloquei aqui, Nayara, o seu endereço, tá? O Manual dos Bebês. Obrigada. Para poder conhecerem, te seguirem, te contratarem como consultora, porque você é maravilhosa. Obrigada. Estou à disposição. Para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Ai, que bom que você gostou. A ideia era trazer assim, bastante dica mesmo. Tudo que eu falei para o desmame diurno, a gente pode falar também para o noturno. Reforço que regular o dia geralmente já ajuda na noite. E o principal para esse desmame noturno é desassociar o mamar do dormir, né? Então, mais uma vez, a ajuda externa vai ser muito importante, né? Porque é muito mais difícil, você já tá cansada, com sono de madrugada. E assim, provavelmente na época do desmame, você vai dormir menos do que você tá dormindo com o bebê no peito, né? Porque, de fato, vai dar trabalho, né? Inicialmente. Então, assim, é muita coisa que muda ao mesmo tempo, né? Para a criança, principalmente. Então, ela vai ter que meio que reaprender a dormir. Então, a primeira coisa é desassociar esse mamar do sono. E aí, topo super da gente fazer uma outra live falando dessa higiene do sono, né? Desse desassociar esse mamar aí da noite.
para favorecer o sono noturno da mãe e do bebê, né? Dos pais e do bebê, porque E é criança também tem que incrível, dormir. né, Nayara, quando vem muita demanda de mães pedindo, e quando a gente começou a postar o conteúdo, é uma dor, né, para muitas mães, é uma necessidade que elas têm, nós mulheres, de falarmos sobre isso, de nos colocarmos sobre isso, de desconstruir esses mitos que às vezes acabam com a gente, né? Traz culpa, traz medo, insegurança, incerteza. Isso é muito É, triste, né? Eu acho que não precisa ser assim. a gente tem que tentar deixar tudo o mais leve possível, né? Porque eu acho Isso. que o pior é essa culpa, assim. E às vezes dá até um medinho por ser consultora, por dar curso de gestante. Tudo que eu ensino, tudo que eu falo, a ideia é de facilitar. Mas Isso. às vezes os pais acabam ficando, ai, tem que ser desse jeito e, sabe, quer fazer tudo. E não dá, e não é assim. A ideia é que você pegue tudo, traga para a sua realidade, para o seu contexto, para o que você acredita e use isso a seu favor, né? Não é porque, nossa, com essa questão do Covid mesmo, o tanto de informação que a gente recebe, a gente fica doido, não dá. É, Então a gente sempre tem que filtrar mesmo e trazer para a gente, assim, de uma forma positiva, né? Então não se sintam culpadas se não deu certo rápido ou se não foi assim que você fez, enfim. A ideia é que seja leve mesmo, né? Que a ideia é ajudar e não piorar a culpa e deixar a mãe mais estressada ainda. é verdade. Mas as mães estão falando aqui que adoraram as dicas, Ai, estão que te bom, elogiando gente. muito, te dando parabéns. Que eu fico muito Que bom. feliz, Nayara, porque você, como eu, a nossa proposta, né, do nosso trabalho na internet é mesmo de alcançar. E você, não só na internet, presencial também, porque você vai até as casas, você atende, você faz esse trabalho presencial, que é muito bacana. E agora já É está na isso horinha mesmo. da gente encerrar, É, né? daqui a pouco o Instagram corta a gente. Ele corta a gente e eu quero te agradecer muito, muito mesmo pela sua disponibilidade de vir aqui. Dicas maravilhosas, incríveis mesmo. E eu queria que você falasse assim, uma última coisa para as mães, assim, uma palavra para essas mães que estão aqui. Você já falou muito, mas ele está dando tempo para a gente. Então, fala aí uma coisa assim para as mães, porque quando você fala de amamentação, seu olho brilha, você fica. É muito lindo ver você falar sobre isso, viu? É muito Ah, eu lindo realmente mesmo. amo. Eu nem Eu fico realmente querendo te amo. interromper. Às vezes eu te interrompi por causa dos comentários. Mas é muito bom ouvir você falar com tanta paixão, com tanta confiança mesmo e crença naquilo que você está falando. Isso é muito lindo, né? Principalmente para um Ai, que assunto bom. desse. Ai, fico muito feliz que vocês gostaram. Fico agradecida com o convite, estou super à disposição. Eu acho que que eu falaria para as mães é realmente isso de ser leve, sabe? Assim, tem muito a gente tem que estudar, tem que se orientar sempre, mas confiar muito na gente, sabe? Porque eu acho que a orientação nos protege de muitos mitos, de muitos palpites, mas eu gosto sempre de deixar a mãe segura mesmo com relação às crenças dela, né? Assim, não sendo uma coisa prejudicial, por que não, sabe? É o seu filho e não tem nenhum especialista que sabe mais do seu filho do que você, né? Você é especialista no seu filho, então ela tem que confiar nela mesmo, se orientar se identificar. Sempre tem que ter um profissional, principalmente pediatra, né? Para quem está grávida aí, o obstetra, que combine com as suas ideias, porque senão não te deixa segura, não te deixa confiante, e aí as coisas, tudo fica mais difícil quando você não está segura, né? Então, eu acho que é realmente confiar e seguir o coração, porque mãe conhece o filho, mãe sabe o que que a criança, né, É tá verdade. sentindo e a gente tem que confiar muito nisso mesmo. Isso, confiança, né? A palavra mesmo, confiar na gente mesma, confiar na criança, no bebê, que vai dar certo. Então, Nayara, muito obrigada. Beijo para você. Então, a gente já fica combinado de para frente aí fazer uma live sobre esse desmame noturno, tá? As Sobre dicas o que você sono, pode dar ótimo. sobre o sono, ok?
Ok. Teve Combinadíssimo. alguém aqui que perguntou se. Ah, minha mãe ficou, olha, até o final, falou que foi Ah, fantástico. Obrigada, mãe. Mãe é beijo, mãe, né? Não sei nem se Sônia. dá pra confiar. Teve alguém que perguntou se vai ficar salvo. Gente, não sei o que que o Instagram arrumou, ele não tá deixando mais salvar. Fica disponível por 24 horas, né, Cristina? E aí Ela vai fica ficar aqui no Mães disponível. que Educam. Ela fica Mas infelizmente a disponível, gente não consegue lá. mas a gente não consegue salvar para poder compartilhar. E no Facebook também, eu tentei de todo jeito fazer essa live com o convidado, mas a gente não conseguiu, por isso até que eu atrasei, não deu certo. Mas durante 24 horas ela ficará no Instagram do Mães que Educam, porque você também não consegue salvar no seu. Então, convidem É. outras mães, marquem outras mães lá nos comentários lá e fala que tem a live aqui, que foi muito bacana, que eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Compartilha e corre que são só 24 horas. Então, ó, Cristina, muito beijo, obrigada. eu que te Beijo, boa agradeço. noite. Beijo, pai, beijo, mãe. Ó, pai, o colar tá aqui, viu? Que eu ganhei de presente, Nayara. Dia das Para Mães. dar sorte. Ele deu um jeito de me entregar, de mandar para mim o colar. Que Então, a gente legal. vai se vendo por aqui, pessoal. Muito obrigada. A live vai ficar 24 horas. Boa noite para vocês. Bom fim de semana que já está chegando. E obrigada pela participação, por permitirem que a gente entrasse na casa de vocês. Isso é muita responsabilidade, né, Nayara? De E fato. muita gratidão por isso. E semana que vem tem mais live. Vamos nos encontrando aí pelo Instagram, pelo Facebook também, pelo YouTube. A gente vai se vendo. Beijo. Beijo, viu? Muito obrigada. Tchau, Eu que gente. te agradeço. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.